Cavaleiros do Zodíaco é uma obra maravilhosa, um universo genial que além de tudo ficou marcado na nossa infância como um dos primeiros animes de sucesso do Brasil. Mas não é por isso que ela é perfeita, né? Existem vários furos de roteiro que Kurumada não soube explicar e nós vamos mostrar todos eles pra você agora. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E hoje vamos mostrar todos os furos de roteiro de Cavaleiros do Zodíaco, em ordem cronológica, começando pela rebelião de Saga até a saga de Hades. Não vamos falar de coisas que Kurumada deixou em aberto para trabalhar depois, e sim de coisas que realmente não fazem sentido dentro do contexto da obra, que deveriam ter sido resolvidas de outras formas bem melhores. Como por exemplo, por que Aioros fugiu com Athena? Cronologicamente falando, uma das primeiras cenas de Cavaleiros foi a fuga de Aioros do santuário, levando o bebê Athena recém-nascida dos braços. Ele fez isso porque viu quando o Saga, disfarçado de grande mestre, tentou matar ela com uma adaga dourada. Então ele rapidamente impediu o ataque e fugiu com o bebê. Só que para fugir de lá ele teve que descer pelas 12 casas e enfrentar os cavaleiros que estavam no caminho. Para sorte dele, apenas Afrodite, Máscara da Morte e Shura estavam no santuário naquela época, porque os outros cavaleiros ainda eram muito jovens e estavam completando seus treinamentos ao redor do mundo. Então Aioros teve que enfrentar apenas esses 3 dourados. E como ele era muito poderoso, até teria conseguido derrotar todos se quisesse. Mas ele estava sem sua armadura e não queria machucar os amigos, porque sabia que eles estavam sendo manipulados. Por isso, se segurou e acabou recebendo os golpes sem revidar. Agora a grande questão é, por que ao invés de fugir e lutar contra os seus companheiros, ele não parou, falou a verdade e desmascarou o grande mestre na frente de todos? Seria muito mais fácil. É verdade. Pensem bem, em CDZ todo cavaleiro consegue sentir o cosmo do outro e identificar de quem é. Várias vezes foi mostrado os cavaleiros sentindo até sabendo o que estava sentindo, né, o que estava acontecendo com os outros só pelo cosmo. Então era só o Aioros falar para todos o que aconteceu e pedir para eles sentirem o cosmo do grande mestre. Aí eles iriam ver que não se tratava do Xion, e sim do Saga. Inclusive, isso acaba sendo outro furo também. Afinal, o Saga até poderia tentar ocultar o seu cosmos, mas porque ninguém notou que o cosmos do Xion havia desaparecido. Doki e Mu até tinham percebido algo estranho, porque Xion não conversava mais telepaticamente com eles. Então, por que cargas d'água eles não sentiram a morte de Xion? Quando Yoga foi congelado no esquife de gelo pelo Camus, os cavaleiros sentiram na hora o cosmo dele desaparecer. Depois, quando Yoga leva o último golpe já na casa do escorpião, Seiya e Shiryu também, que já estavam a caminho da casa Sagitário, sentem na mesma hora que ele estava morrendo. E mais pra frente, quando o próprio Shiryu tenta se sacrificar e derrotar o Shura, levando ele pro espaço, né, com o último dragão, seus amigos também sentem o cosmo dele enfraquecer imediatamente. São várias as passagens que coisas assim acontecem. Então não faz sentido nenhum Cavaleiro de Ouro ter sentido a morte de Xion ou o cosmo do Saga disfarçado como o grande mestre. Guerra Galáctica. Durante o torneio galáctico, a Saori estava literalmente rifando a armadura de ouro Sagitário, fazendo uma competição entre 10 cavaleiros de bronze, que era transmitida em tempo real para o mundo inteiro, onde o vencedor ficaria, teoricamente, com a armadura sagrada de Sagitário. Só que isso é completamente contra todas as regras dos cavaleiros, já que são proibidos de lutar por motivos pessoais, e um torneio desse é algo extremamente pessoal. Além disso, as armaduras de ouro são as mais poderosas e importantes do exército de Athena. Por isso, o santuário não poderia nem sonhar em permitir que ela fosse rifada da forma que ela foi, né? Até porque seria perigoso deixar ela cair em mãos erradas. Aí, com tudo isso em jogo, o que o santuário faz? Manda apenas o Yoga para punir os participantes. E o que Yoga faz? Ele também entra no torneio. Tudo errado, tudo errado. É sério? O santuário deveria ter mandado pelo menos um cavaleiro de ouro para recuperar a armadura de Sagitário, que é extremamente importante para o exército de Athena. E aproveitar e matar todos os outros cavaleiros que estavam lutando por razões pessoais, né? Apesar de que isso não seria exatamente o ideal para os fãs, né? Porque os protagonistas iriam perder logo nos primeiros capítulos, seria o mais coerente dentro do contexto da obra. Mandar apenas um cavaleiro de bronze para recuperar uma armadura dourada e punir outros 9 cavaleiros da mesma patente que ele, não tem lógica. Porque Mu e Doku não derrotaram Saga. Doku era o melhor amigo de Xion e lutou ao seu lado na última Guerra Santa. Já Mu era o discípulo dele, com quem aprendeu tudo que sabia como um cavaleiro de ouro. Já foi um tremendo de um furo eles não terem sentido a morte de Xion assim que aconteceu, como a gente acabou de falar. Mas então por que eles continuaram sem fazer nada durante 13 anos, que foi o tempo da morte de Xion até o início das 12 casas? No mangá, em certo momento, Shaka pergunta ao Mu se ele sabia a verdade da identidade do grande mestre. E Mu responde para todos os dourados que sim, que aquele que estava no templo era um traidor que tinha substituído o Xion. Depois ele fala que durante mais de 10 anos apenas
suspeitou disso, e só quando voltou ao santuário teve a certeza porque sentiu a agressividade do cosmo que pairava sobre a casa de Gêmeos. Mas ele só sentiu isso depois de 10 anos? Tá de brincadeira, né? Tá brincando comigo? Pegadinha? Não, tô brincando, Não é falando pegadinha? sério. Não é pegadinha, falando sério. Deveria ter sentido isso muito antes. Na verdade, todos deveriam ter sentido. Mas muito bem, vamos lá. Vamos fingir que isso não aconteceu. Só que, depois de ter confirmado que o Cosmo era do Saga, por que ele não simplesmente desmascarou o traidor imediatamente, antes de Athena e dos Cavaleiros de Bronze chegarem ali? O próprio Mu fala que não seria problema derrotar o Saga, que se fosse isso, ele e o Mestre Ancião teriam derrotado ele há muito tempo. Mas aquilo era um desafio que os deuses impuseram a Athena e que se ela fosse tão fraca a ponto de ser derrotada pelo Saga, não seria a deusa de verdade. Só que essa justificativa só faria sentido se o Mu não soubesse que era o Saga, porque ele não tinha como adivinhar o futuro, ele não tinha como saber que os Cavaleiros de Bronze iriam chegar com a Saori e passar por toda aquela provação. Pela lógica, assim que o Mu confirmou as suas suspeitas, já deveria ter revelado aos demais dourados, para que eles fossem tomar satisfação. Afinal, por causa dele, só até aquele momento já tinha morrido o Aioros e o Xion, e depois ainda vieram morrer vários outros dourados, né? A única explicação plausível é roteiro. O Kurumada simplesmente queria que os Cavaleiros de Bronze fossem os protagonistas, como são, e se Mu e Doku resolvessem tudo, nem teria a saga das 12 casas, né? Quem manda aqui sou eu. E por que a Ioria não ajudou o Seiya? Ainda na saga das 12 casas, depois que Cassius se sacrificou para salvar o Seiya, a Ioria se liberta do controle do Satã Imperial e deixa os Cavaleiros de Bronze passar. Só que ao invés de ir ajudar eles a lutar, a Ioria preferiu simplesmente enterrar o Cassius, porque era uma missão muito mais urgente do que salvar a Athena, né? Quem é a Athena no jogo, bicho? Lembre-se que a Ioria já tinha ido confrontar o Grande Mestre assim que descobriu que ele tinha sido responsável pela morte de seu irmão, o Aioros. Naquela ocasião, ele estava pistola e chegou a iniciar um combate. Só que no meio da luta, o Shaka apareceu e enquanto ambos estavam ali concentrados um no outro, Saga se aproveitou e usou o Satã Imperial para controlar a Ioria. Então, cabeça quente do jeito que ele é, sabendo que o Grande Mestre era maligno, que tinha matado seu irmão, que tinha controlado sua própria mente e feito Cassius ter que se sacrificar, porque o Ioria preferiu ir enterrar Cassius ao invés de lutar. Não tem explicação lógica. Ele nem pôde usar a justificativa do Mu, né, de não interferir na batalha porque aquilo era só uma aprovação dos deuses, porque o Ioria nem fazer ideia do que era isso. Na verdade, toda vez que tem uma oportunidade, ele é o primeiro a querer ir pro combate, por causa da cabeça quente dele. Tanto que o próprio Mu impediu ele de ir no templo de Poseidon ajudar os Cavaleiros de Bronze, porque não podiam deixar o santuário desprotegido. Mas no caso do Saga, não tinha nada que impedisse ele de ir, porque ele não precisava sair do santuário para resolver, era só subir lá mais algumas casas e pronto, estava resolvido. Infelizmente, esse é mais um exemplo do protagonismo exacerbado dos Cavaleiros de Bronze, que é eles que têm que resolver tudo sozinho, porque senão eles não são os principais. Como foi tão fácil enganar um deus? Quando Kenon é preso no Cabo Sunion, ele passa cada minuto querendo se vingar do Saga. Por vezes, ele quase até morre, mas sem saber, acaba sendo salvo pelo Cosmo de Athena. Porém, certo dia ele quebra uma parede de rocha ali dentro da sua prisão, e o que tem do outro lado é simplesmente o tridente do Poseidon. Depois ele acaba sendo transportado para o templo submarino do deus dos mares, desperta ele, e quando o Poseidon pergunta quem é ele, Kenon olha para o lado, vê uma estátua com o nome Dragão Marinho, e diz que é o general de Dragão Marinho. Como é o seu nome? Eu sou o Dragão Marinho, meu senhor Poseidon. Pronto, dessa forma o Kenan ganhou o seu apelido de Homem que Enganou um Deus. Que foda, né? Juro, fui enganado. Sério, não faz sentido algum um deus ser enganado dessa forma ridícula, né? Desse jeito, qualquer humano comum que chegasse ali e dissesse que era um general ficaria com um cargo. É né? dele, acabou. É. Como um dos 3 deuses principais do Olimpo é tapeado dessa forma. Seria muito mais legal se o Kenan tivesse fugido da prisão, encontrado o verdadeiro dragão marinho, matado ele e tomado seu lugar, e assim ficasse servindo por anos ali a Poseidon para ir ganhando a confiança dos demais e tentar concretizar o seu plano de dominar o mundo, né? Vai saber o que se passou na cabeça do Kurumada para ele escrever um negócio desse, mas infelizmente ou felizmente é o que tá ali. Por que outros Cavaleiros de Ouro não lutaram contra Poseidon? Ainda falando na saga de Poseidon, na época que passava o anime, todo mundo deve ter imaginado que depois de 12 casas, os Cavaleiros de Ouro iriam finalmente começar a ajudar os Cavaleiros de Bronze, né? Doce engano. Enquanto o pau comia lá no fundo do mar, os dourados ficavam em suas respectivas casas, porque o Doku, que naquele momento era o grande mestre, tinha ordenado que eles ficassem protegendo o santuário, já que o exército de Hades podia despertar a qualquer momento. O Ioria até tenta ir ajudar o Seiya e companhia, mas o Mu dá um tranca e diz que se ele desobedecesse, não teria outra escolha a não ser matá-lo. Quantas vezes vou ter que lhe dizer
Temos ordens para não sairmos daqui. Se você insistir em agir, vou ter que matá-lo por se rebelar contra Atena. Como é, amigo? Mas parem e pensem, os Cavaleiros de Ouro estavam protegendo o que no santuário? Atena não estava lá, ela estava se lascando no templo de Poseidon lá no fundo do mar. E a verdadeira função dos Cavaleiros de Ouro é o quê? É proteger a sua deusa e não o santuário. E olhem que naquela época ninguém sabia que a armadura de Atena era aquela estátua gigante que ficava lá em cima das 12 casas. Só o Xion sabia disso e ele estava morto. Mas mesmo que soubessem, a vida de Atena é muito mais importante que a sua armadura. Então daria para ter mandado os Dourados salvar ela enquanto um ou dois ficassem ali protegendo a armadura se fosse o caso. Se eles soubessem, ainda tem isso, né? Além disso, Poseidon é um deus tão poderoso quanto Hades. Não faz sentido deixar uma missão dessas apenas para os Cavaleiros de Bronze, mesmo eles sendo prodígios e tendo começado a despertar o sétimo sentido. Hades, fase santuário. Agora, um dos maiores, se não o maior furo em toda a história CDZ é esse aqui. Vejam só. Todo o plot da saga de Hades gira em torno da volta dos renegados, os Cavaleiros de Ouro que haviam sido mortos e ressuscitaram como traidores, com o objetivo de matar Atena em troca da vida eterna. Só que tudo não passava de um plano de Xion, que era o único que sabia da existência da armadura divina de Atena, mas tinha sido morto repentinamente pelo Saga e não conseguiu passar essa informação para ninguém. Então, o que ele pretendia era apenas avisar a Atena da sua armadura e usar seu sangue para restaurar ela, para que assim ela pudesse ir pessoalmente enfrentar o Hades em pé de igualdade. Mas é claro que ele não podia deixar transparecer isso, porque todos os renegados estavam sendo vigiados por borboletas do submundo e ao menor sinal de traição, eles perderiam suas vidas temporárias imediatamente. Por isso, os renegados tinham que se passar por traidores e enfrentar os Cavaleiros de Ouro, seus amigos, pois só assim eles conseguiriam chegar lá no Templo de Atena, que fica no alto das 12 casas, e restaurar a armadura dela. Só que tem um porém, tudo isso poderia ser resolvido de uma forma bem simples: telepatia. Os cavaleiros, de modo geral, têm a capacidade de se comunicar telepaticamente direto com o cosmo um do outro. Isso é mostrado diversas vezes na obra. Shaka fala com o Mu para salvar o Ikki, depois fala também para perguntar se ele sabia quem era o verdadeiro grande mestre. O próprio Mu disse que enviava ondas telepáticas para Xion esporadicamente, mas ele não estava mais respondendo, e Ikki fala para Shun não interferir na batalha dele com Shaka, também telepaticamente. Todos esses são alguns exemplos de como os cavaleiros podem se comunicar sem expressar palavras. Então, por que o Xion, o maior telepata do santuário, juntamente com o Mu, o segundo maior, não trocaram uma ideia mentalmente ali na primeira casa e resolveram uma parada sem precisar ficar fazendo draminha, né? Bastava uma troca de mensagens telepáticas e depois disso os renegados estariam livres, já que o próprio Mu poderia restaurar a armadura de Atena, já que ele também tem esse conhecimento e domina a arte de restauração, resolvendo assim a parada sem precisar da morte de todos aqueles cavaleiros. Isso teria evitado a morte do Aldebaran de Touro, e de quebra o Xion também poderia avisar da barreira do castelo de Hades, que restringe o poder dos cavaleiros para apenas 10% do total, e evitar a derrota de Mu, Miro e Aioria para o Radamantes, né? Como ele era o grande mestre e já lutou na guerra anterior, era bem provável que ele soubesse dessa barreira e de vários outros detalhes que poderiam ajudar os cavaleiros ali na luta contra Hades. E para concluir os furos de CDZ, por que o Doku não distribuiu as armas de Libra? Desde os tempos mitológicos, Atena proibiu seus cavaleiros de lutarem com armas, todo mundo sabe disso, pois para uma luta ser justa, ela deveria ser travada apenas com os punhos. Só que essa regra já foi descumprida uma vez, quando elas foram liberadas na luta contra o deus Ares e seus berserkers, uma batalha que é considerada a mais sangrenta de todos os tempos. A função de Libra como o Cavaleiro da Justiça é exatamente julgar quando é necessário usar elas, e a batalha final contra o Deus do Submundo certamente deveria ser uma dessas ocasiões. Afinal, aquela não era uma guerra santa qualquer, era a última guerra santa, a batalha em que Atena estava indo pessoalmente, em carne e osso, enfrentar o Hades em seu próprio reino, lá nos Elísios, para matá-lo pessoalmente. Não faz sentido um exército ter uma arma, um conjunto de armas extremamente poderosas, e não usá-las na batalha principal contra o seu inimigo mais poderoso. Não bate. O certo seria Doku ter distribuído as armas assim que saíram do santuário. Ficaria aí 5 para os Cavaleiros de Bronze, né, que ainda estavam vivos, uma para o Kano, uma para o próprio Doku, 3 com o Mu, Miro e Aioria, e assim eles poderiam até ter provavelmente derrotado o Radamantes, mesmo com a barreira de Hades, lá do castelo de Hades, tendo restringido o poder deles. Infelizmente, Doku foi praticamente inútil na saga do inferno, né? O Kenon ainda conseguiu ter muito mais relevância do que ele, matando vários espectros e o Radamantes no final. Mas o Doku simplesmente sumiu e só apareceu no Muro das Lamentações pro nosso lamento. Bom, pessoal,
Esse aí foi um resumo de todos os principais furos. Claro que tem algumas outras pequenas coisinhas ali que poderiam ser melhoradas, mas esses são os principais furos de roteiro do CDZ clássico. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo. Valeu, galera. Valeu!